Então, meus amigos, boa noite. É um prazer imenso estar aqui, podendo expor, apesar do pouco número de pessoas encarnadas. Tenho certeza que muitos amigos desencarnados ainda estão presentes aqui para essa exposição. E hoje eu trago um tema que gira em torno de um texto que foi psicografado pelo Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, do livro O Pão Nosso. E é o capítulo 46, Vós Entretanto. Mas antes de começar a falar sobre o texto em si, eu gostaria de fazer uma recapitulação de algumas coisas. Primeiramente, o significado da palavra entretanto, né? Às vezes a gente tem essa dúvida e ela é uma palavra utilizada para indicar o oposto daquilo que foi dito antes. Então, vós, entretanto, vocês não fazem parte desse grupo, não se aplicam a isso. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para nós é o que nos faz um verdadeiro espírita? É a fé em Deus? É a consciência de que algo maior do que nós existe? É isso que nos faz espíritas? É a consciência de que existe uma vida após a morte? E de que a nossa vida não termina aqui? É isso que nos faz espírita? É a consciência, o conhecimento da lei de causa e efeito que nos faz espíritas? É seguir os ensinamentos do Cristo, do nosso Mestre, que nos faz espírita? O que nos torna verdadeiros espíritas? Essa é uma reflexão que a gente deve fazer para entender o caminho que nós devemos tomar dentro da nossa vida. Um ponto muito importante dentro do espiritismo, que nos torna inicialmente um espírita, é o despertar da consciência. É através desse despertar que nós começamos a perceber certas atitudes, certos sentimentos, certos pensamentos, certas faltas que nós cometemos dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e que faz com que refletimos e possamos mudar, alterar essas atitudes. É através desse despertar da consciência que nós nos olhamos no espelho físico, espiritual, moral, e começamos a nossa luta, a nossa transformação dentro desse tema que é realmente muito importante, que é o espiritismo. Eu gosto sempre de trazer exemplos da natureza, porque Deus fez um sistema perfeito. E a natureza nos traz muito exemplos de como nós devemos agir, no que devemos nos espelhar, para que a gente siga o caminho certo que nosso Mestre Jesus trouxe. E dentro da natureza nós temos vários animais, onde o melhor amigo do homem é um cachorro. E eles nos ensinam o princípio de lealdade e de alegria. Nós também temos o cavalo, que nos ensina o princípio da disciplina e da disposição. O quão longe nós podemos chegar sendo disciplinados e tendo disposição para treinar, para trabalhar, para estar no serviço. O quanto nós conseguimos construir com a nossa disciplina, com a nossa disposição. Nós temos o pássaro, que é um símbolo de união e gratidão maravilhoso. Ele se une com os outros para ser protegido, para construir um ninho, para estar numa comunidade. E ao mesmo tempo ele é grato pela natureza, pelo ciclo da natureza, pelos galhos que secam, os galhos que caem. O dia que desperta é um canto. Ele é grato até pela chuva, por poder ter um ninho, por poder fecundar as árvores, para ele ter os objetos para fazer um ninho. Nós temos a formiga, que é um símbolo excelente de persistência. Um animal pequenininho, mas que o tempo inteiro luta, persiste para preservar a sobrevivência da espécie, para poder se preservar num período de inverno.
Nós temos as abelhas, que é outro símbolo de cooperação magnífico. Elas cooperam com a natureza, cooperam entre si e formam uma colmeia, produzem mel. E nós temos um dos maiores mamíferos na espécie, que são os elefantes, que é um símbolo extremo de força, um animal gigante, mas que ao mesmo tempo é manso, brando, sabe utilizar a força para preservar os seus, sabe utilizar a força, o tamanho, para afastar aquilo que não convém para dentro da família dele. E nós temos um animal que praticamente eu gosto de usar muito como símbolo da doutrina espírita, que ele nos traz o conceito de transformação, que é a borboleta. Eu já falei sobre a borboleta em outras palestras, mas a borboleta é um bichinho muito interessante. Ele nasce ali pequenininho e ele se arrasta pelo chão. Vai se arrastando pelo chão, encontra algumas folhas, se alimenta. Vai se arrastando pelo chão, olha uma árvore, começa a subir, sobe, vai até a folha, começa a comer. Daqui a pouco vem um vento, bum, bate, derruba, é no chão. Vai lá, se arrasta, sobe de novo, vai até a folha e come de novo. Daqui a pouco vem mais um vento, bum, joga pro chão. Aí a borboleta, símbolo da nossa natureza, tem uma ideia. Não, eu preciso ver o que eu posso fazer diferente aqui. O que eu posso fazer diferente para não ficar minha vida toda me arrastando, tendo que subir na árvore à mercê de um vento me derrubar e eu ter que subir de novo. Então a borboleta, ela se fecha. A borboleta faz uma reforma íntima. Ela se volta dentro do casulo e começa a pensar, a se transformar, a refletir nas mudanças que ela deve fazer dentro dela, ali no casulo dela, para que ela consiga viver melhor. Para que ela consiga se dar melhor dentro do encarne dela. E depois de algum tempo, ela sai daquele casulo totalmente transformada. Estica as asinhas, se prepara e alça voo. E aqui a gente tem um símbolo maravilhoso da natureza do que os espíritas devem fazer. Observar, refletir e transformar. E é aqui que o verdadeiro espírita aparece, quando ele se transforma numa borboleta. Só que ele não para na transformação de asa. O espírita, ele dá um jeito de arrumar um skate elétrico, para quando ele estiver no solo, ele ir um pouquinho mais rápido. Ele dá um jeito de construir uma forma mais fácil de voar, vai lá e constrói um avião, para não precisar ficar se desgastando tanto. Então o espírita, ele não para na primeira transformação que ele faz. Ele reflete e ele transforma o íntimo e ao seu redor também. E tem uma passagem do Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Não se reconhece o espírita pela perfeição, por agir sempre certo, por sua fé, não, mas pelos esforços que ele emprega. Não precisa ser perfeito, mas tem que se esforçar para vencer as más inclinações, para se tornar melhor, para fazer a metamorfose da borboleta e cada vez mais chegar no nosso espelho, o nosso Mestre Jesus. E agora eu quero trazer uma reflexão do texto que eu falei, que é do capítulo 46 do Pão Nosso, de Chico Xavier, que o Espírito Emmanuel nos traz. Primeiro ele traz uma passagem do Paulo, de Romanos 15, 1. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança de Deus? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva
e estenda através da terra onde pisa. Receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-se-lhe a oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento do seu reino. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas, que deserdaram do serviço por anseio de bem-aventurança. Isso pode estender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso de realidade. Mas vós, os que já sois fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença ante o impositivo sagrado da luz acesa pela infinita bondade do Cristo em vosso mundo íntimo. É imprescindível tome cada um dos seus instrumentos de trabalho na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem, no círculo de pessoas e atitudes que o cercam. Muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos, nem pobre da misericórdia do Senhor. Espírito Emmanuel, Pão Nosso, Francisco Xavier, capítulo 46. Esqueci de colocar. E agora eu gostaria de retomar cada parte desse texto maravilhoso para que a gente consiga, de fato, prestar atenção no que ele nos diz. E lá no começo ele traz a passagem de Paulo: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas do fraco e não agradar a nós mesmos. Nós que somos fortes. Fortes em quê, meus amigos? Fortes que nem o super-homem? Que aguentamos tudo, que enfrentamos o mal, que tiramos os fracos dos ladrões? Não. Fortes nos conhecimentos. Fortes na sabedoria que Cristo nos passou. No Evangelho que o Espiritismo nos mostra. Fortes para aconselhar o próximo, para ser o ombro amigo, para auxiliar aquele irmão que precisa do nosso auxílio. E não agradar a nós mesmos. Não fazer isso por querer se vangloriar do conhecimento que tem, por querer aparecer como o certo da história, mas pelo perdão e pela indulgência. Praticar o perdão com os irmãos que não possuem clareza nas ações e palavras. Então, aquele que nos insulta, aquele que nos fala besteiras, nós perdoarmos eles. Entender e aplicar os conhecimentos de que cada um de nós possui o próprio tempo. Então, tudo bem, hoje eu sei que eu não deveria ser grosso, hoje eu sei que eu não deveria passar por cima daquele, mas o meu irmão talvez não saiba, então eu vou dar o tempo dele. Deus, Jesus, sabe o tempo daquela criatura. Colocou ele na caminhada, assim como colocou nós na nossa caminhada, com as nossas dificuldades, com nossos tempos. Então a gente precisa aprender a ter esse perdão, a ter essa calma, porque cada um tem seu tempo. Saber esquecer os defeitos e buscar amar, independente da imperfeição. Isso é indulgência. Amar independentemente da perfeição. Jesus falou para os discípulos dele, numa das palestras que ele deu, que gostar daqueles que gostam da gente, daqueles que nos fazem bem, é muito fácil. Mas amar é o impositivo que ele faz para nós. Porque quando tu ama até aquele que te odeia. Tu ama quem precisa de amor. Independentemente da imperfeição, independentemente do que aquele ser fez para ti. Esquecer de si, auxiliando nas conquistas da felicidade alheia. Então a cooperação, meus irmãos, a caridade, o conhecimento que a gente traz para poder aconselhar, para poder buscar auxiliar o próximo da melhor forma. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança de Deus, em Deus, no caso? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Com que objetivo?
que a gente tem a confiança em Deus para chegar e esticar nossas pernas e falar: não, seja feita a tua vontade, Senhor. Não, tá tudo no plano de Deus, tá tudo certo, vou ficar aqui. É para isso? É para isso? Acho que não. A confiança em Deus, ela nos traz segurança, nos traz liberdade. Nos traz a confiança de quando a gente está querendo passar de um lado do monte para o outro, por mais perigoso, por mais difícil, por mais que a gente tenha medo, Deus está nos auxiliando. Para que a gente possa nos desacorrentar daqueles vícios, daquelas imperfeições que nós temos. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-lo ao próprio caminho. Então nós de fato construímos as nossas escadas, de fato vamos subindo na vida com o conhecimento que a gente conquista? Sim. Isso não é errado, a gente não deve deixar de, vou me manter aqui embaixo porque eu não quero ser superior de alguém. Não. Tá certo a gente aplicar no caminho e começar a subir. Mas é muito importante a gente aplicar esse conhecimento como se a gente estivesse aplicando a moedinha no porquinho, no cofrinho. À medida que eu estou há 3 anos no Espiritismo, né? À medida que eu cheguei no Espiritismo, eu já tinha muitas moedinhas dentro do meu porquinho. Muitas crenças dentro de mim. E eu fui colocando as moedinhas do Espiritismo. Até o momento que o meu porquinho encheu. Então eu tive que abrir o porquinho, retirar certas moedas que já não serviam mais para que eu pudesse depositar novas moedas. Com mais valor, né? Com mais valor, né, no fim. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Então Jesus veio à terra nos ensinar o Evangelho, nos mostrar como devíamos agir, para que a gente estenda através da terra em que a gente pisa. Para que a gente cultive dentro do ambiente onde a gente vive. Para que a gente possa fazer com que esse desenvolvimento que a gente cria na terra onde a gente pisa dê frutos futuramente. Talvez a gente não aproveite esses frutos, talvez a gente não esteja mais ali, mas alguém que vai estar ali morando naquela casa onde a gente estendeu o nosso conhecimento, a nossa fé, possa aproveitar desses frutos. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento do seu reino. É na caridade. É quando a gente tira um tempo a mais para ajudar o próximo. É quando a gente é honesto. Quando alguém derruba uma carteira e a gente vai lá e devolve, com tudo dentro. É no perdão, é no amor que a gente trabalha pelo estabelecimento do reino de Deus. É na gratidão, meus amigos. É na gratidão pelo sistema perfeito que Deus coloca na nossa frente para o nosso aprendizado. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança. Então, à medida que a gente caminha, a gente vai conquistando bens materiais. Muitos de nós se perdem no caminho, porque acha que já está bem-aventurado. Não, agora eu vou curtir. Eu vou para a festa, vou beber. Né? Ou eu troquei essa imagem por um mundo de tecnologia. Vou comprar uma realidade virtual, vou viver agora no meu Roblox, né? O pessoal mais novo gosta de jogar Roblox. Vivem lá, fazem a casinha deles lá. Então a gente precisa ter essa compreensão de que nós não podemos nos perder no caminho só porque está dando certo, de alguma forma. Isso pode estender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso de realidade.
Mas vós, os que já sois fortes de conhecimento, não deveis repousar na indiferença ante os impostos sagrados da luz acesa pela infinita bondade do Cristo em vosso mundo íntimo. Então o Evangelho vem, nos ensina, Kardec veio, nos trouxe uma doutrina praticamente pronta. Praticamente, porque nós precisamos desvendar coisas que estão no nosso íntimo. Mas a luz está acesa, meus amigos. E nós somos os fortes de conhecimento. Não sejamos aqueles que seguem a direção da manada. Não sejamos mais um que faz igual aos outros. Que possamos sair desse fluxo constante de materialismo e pensar de que forma que a gente pode trazer esse reino de Deus, esse reino de Jesus para a nossa terra, assim na terra como no céu. É imprescindível. Tome cada um os seus instrumentos de trabalho na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem, no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Então, nós devemos aplicar o conhecimento que nós temos no círculo de pessoas e atividades que já estão ali. Ah, mas não é minha semana de entregar cachorro-quente para os moradores de rua. Tudo bem, meu amigo, mas todo dia tu vai trabalhar, todo dia tem alguém ali para te auxiliar. Todo dia tu está com a tua família. Todo dia tu pode estar aplicando a lei de amor, a lei de caridade, a lei de perdão, a lei de indulgência, tudo que o Cristo ensinou para nós. Então é no círculo de pessoas e atividades que o cercam, que já estão prontos, onde tu vai treinar e aplicar para que quando surja aquela dificuldade tu possa de fato já estar preparado, já estar consciente para enfrentar aquela dificuldade. Muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar a ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos nem pobres da misericórdia do Senhor. Então Jesus acende a luz para nós, estica a mão, pedindo para que a gente vá em direção a Ele, para que a gente siga o exemplo dele. O Espiritismo, através de Kardec, nos trouxe um conhecimento vasto, um conhecimento repleto de atividades, né, enfim, de coisas que a gente pode fazer para beneficiar aqueles que estão ao nosso redor. Então nós não somos mais fracos. Por misericórdia do Senhor, nós não somos mais fracos. Então devemos ocupar essa posição de forte. Ocupar essa posição de quem faz a diferença frente àquela manada que só segue o instinto. Vós, entretanto, meus amigos, nós possamos pensar, refletir sobre o quanto nós estamos fazendo, o quanto não estamos fazendo, o que podemos mudar dentro da nossa rotina, do nosso cotidiano, da nossa fé. E era isso que eu tinha para trazer hoje. Acabar terminando um pouquinho mais cedo, mas espero que tenha sido de ótimo proveito para todos nós.